Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Estamos começando a temporada de 2012 com o depoimento de um grande jornalista, de um grande jornal, um jornal modelo, jornal sonho, tanto de jornalistas como de leitores. Este diário, além disso, goza de uma condição muito especial. Circula no Brasil, é impresso no Brasil, mas num idioma que não é o nosso. Estamos falando do El País, o periódico global em espanhol, e de seu correspondente do Brasil, Juan Arias, 40 anos de profissão, foi sacerdote católico, cobriu a Itália e o Vaticano durante 18 anos, está há 12 anos entre nós. Para o Observatório da Imprensa, Juan Arias tem um interesse ainda maior. Foi um dos primeiros editores do excepcional Caderno de Cultura, o Babélia, e ombudsman, que na terminologia do jornal tem uma designação poética, simbólica, defensor do leitor. Juan Arias, vamos falar do leitor. O leitor de hoje. Você acha que o leitor de hoje é mais feroz, é mais indignado, é mais intolerante do que o leitor quando você, nos anos 90, foi o ombudsman, o defensor? Não, eu acho que é um leitor mais inteligente. O de hoje? O de hoje, mais preparado. Normalmente, por isso, mais crítico também. Então, eu acho que... Eu escuto muito os leitores, leio muito nos jornais as cartas dos leitores e, às vezes, até fico maravilhado de como escrevem bem. Às vezes, eu pegaria um desses, faria jornalista. Isso é muito bom, é uma ideia. Mas melhor não espalhar essa ideia, porque senão nós perdemos o emprego. Perdemos o pau. Então, o El País tem uma característica que você vai confirmar se realmente aconteceu, foi consciente, estratégico. É um jornal que as suas primeiras páginas, suas primeiras 10, 12 ou 14 páginas, são de internacional. Não é? Quer dizer, abre-se até a primeira página, que é uma vitrine de tudo, e depois é internacional, é internacional, é internacional, é internacional, é internacional. E só depois vem a Espanha. E depois vem a Espanha. Não é? E isso foi estratégico, isso tem a ver com, digamos, o isolamento da Espanha quando o jornal foi lançado. Como é que isso surgiu? Isso é estratégico. Quando fundou o país, Juan Luis Cebrián, que tinha 29 anos, estava acabando o proceso da ditadura na Espanha, estava nascendo a nova Espanha democrática. Quando ele fez este jornal, que foi o símbolo da Espanha democrática, da nova Espanha, ele entendeu, tão jovem, que a Espanha tinha ficado 40 anos fora do mundo, porque o franquismo, a ditadura, não queria que se conhecesse a democracia que existia fora. Então ele pensou, a primeira coisa que precisam os espanhóis é abrir a janela e que conheçam o mundo, que não existe só a Espanha, mas que existe um mundo maravilhoso, democrático. Então ele decidiu que daquele momento, do primeiro número, toda a primeira parte seria internacional. Hoje eu acho, posso errar, que é o único jornal do mundo que abre toda a primeira parte só com o internacional. É o jornal moderno, não é? Porque é o jornal globalizado. Hoje é normal. E a América Latina, como é que ela entra na cobertura, nesse pacote noticioso do El País? Foi outra das intuições que Juan Luis teve, que a língua espanhola é um continente, não é Espanha, é todo o continente da América Latina, menos o Brasil, que eu espero que um dia também fale espanhol. Ou portunhol. Portunhol, mas nos entendemos. Então, sempre se pensou que a ponte entre a América Latina e Europa, además do Portugal, iba a ser a Espanha. Então, a Espanha sempre teve uma grande visão da América Latina, seja para as inversións, seja para a cultura. Os maiores escritores hoje de língua espanhola, eu tenho que declarar, não são espanhóis, são da América Latina. Diga três. De García Márquez, a Vargas Llosa, todos que existen, são os maiores. Ademais, o nosso grupo tem a editora maior de libros didácticos de toda a América Latina, que é Santillana.
Essa faz parte do grupo, mas não é só uma editora que vende livros, que vende muito, 50 milhões de livros na América Latina, mas nasceu com uma vocação de educação. Además de ser uma editora, faz congressos internacionais há mais de 30 anos, com os maiores expertos do mundo. É um laboratório para estudar o que é a educação do mundo. Então, todo isso junto, o que quer Cebrián é que o país seja o jornal hoje de língua espanhola do mundo. Que temos também Estados Unidos. Sim, que Estados Unidos já vai ser a segunda língua dos Estados Unidos. Então, por isso é o jornal global de língua espanhola. E me diga uma coisa, sobre o seu trabalho como correspondente, porque você está 12 anos, no jornal cobrindo o Brasil. Antes, durante 18 anos, cobriu o Vaticano. Quer dizer, você, somado, você é um homem internacional, né? Como foi, primeiro, a sua vivência como correspondente no Vaticano, que é muito interessante isso. É um mundo... No Vaticano e na Itália. Sim, porque quem é correspondente em Itália é correspondente em Vaticano, porque são dois estados. É uma experiência única. Até porque eu vivi a Itália melhor que existiu. Não a Itália de hoje que... Sim, Berlusconi. Que é triste, já não está Berlusconi, graças a Deus. Mas ele deixou mais. Ele deixou uma herança terrível, porque era a Itália que eu vivi, era a Itália da cultura, a Itália do desenho, da moda, dos grandes movimentos sociais, o maior partido comunista da Europa, os grandes escritores, estava Moravia, Sciascia, Calvino, eu entrevistei todos eles, Calvino, Sciascia, Moravia, todos os grandes diretores de cine, Fellini, eu me lembro as entrevistas com Fellini, maravilhosas, era um mundo de uma efervescência. Eu cheguei a escrever 5 artículos no mesmo dia de coisas italianas. O jornal me pedia de todo, porque Itália era... Tinha assunto. Porque era assunto de todo. E depois tinha o Vaticano, que é o grande enigma. O Vaticano é a coisa mais misteriosa e mais interessante para um jornalismo, porque é hermético completamente. Claro. Hermético. E você acompanhou, quantas viagens você fez com os papas? Eu fiz 100 viagens. Comecei com Paulo VI, que foi o primeiro papa que colocou um pé em um avião. Tem até uma anécdota, porque nesse avião colocaram uma placa falando aqui, em este avião, por primeira vez, viajou um papa, João Paulo II. Uma vez, depois de anos, eu viajei em um avião. Quando eu ia entrar no banheiro, vi a placa. Aí chamei o piloto e falei, em este avião, aquele dia eu estava aqui. Aí falamos. Então, isso comecei com Paulo VI, que as pessoas já esquecem. Fizemos mais de 20 viagens no mundo inteiro, fomos até Hong Kong, toda a América Latina, África. A primeira viagem de um papa na África foi com Paulo VI. Agora, essa sua cobertura do Vaticano, num jornal que é um jornal secularista, não é? É um defensor do secularismo num país que é muito católico, não é? O segundo país, talvez, católico da... Mas Juan Luis, no primeiro momento, ele quis um correspondente que fosse aberto, que não fosse uma coisa confessional, senão que fosse informação, porque o Vaticano tem não muito a ver com a religião, porque é um Estado. É um Estado. O que poucos sabem é que quem deu Estado ao Vaticano e quem converteu ao Papa em um chefe de Estado foi Mussolini. Foi o fascismo. A câmbio terrível de ter que os votos dos católicos de entonces desse para o fascismo. O Papa deu os votos para o fascismo, aí deu o território, um território pequeno do Vaticano, deu todo que havia perdido, todos os grandes palácios de Roma que tinha perdido o Vaticano, devolveu, colocou ele de chefe de Estado. Claro, aí com a religião é muito completo. Mas a informação do Vaticano é uma informação mais política que religiosa. Claro. Agora, o jornal é um assunto que me fascina pessoalmente. O jornal consegue manter uma linha secularista num país... O país é um jornal laico, mas
ten espacio tamén para quen pensa de outra forma. Entón, temos sempre o país naciu políticamente, tiña todas as tendencias. Podía escribir no país, podía escribir todo, da direita á izquierda. Na cosa religiosa tamén temos articulistas que escreven, defenden as ideas do cristiano, mas o xornal, a línea editorial é unha idea laica, progresista, universal, ecuménica, para todas as coisas. Não tem nada a ver absolutamente com um jornal católico. Juan Ares, um pouquinho de algumas... Vou penetrar um pouco na sua vida, não é? Além de ter uma experiência jornalística de tantos anos, mas você começou como sacerdote, logo cedo você abandonou, mas você como escritor, você está muito ligado ainda, né? Seu livro sobre Jesus, tem outro sobre Maria, sobre Madalena, quer dizer, você tem uma... Como é que você se situa nesse mundo maravilhoso das crenças, não é? Porque e da história. Os meus estudos que eu fiz em Roma, fiz na melhor universidade de teologia de Roma, que é a Gregoriana, onde éramos 2.000 alumnos de 100 países diferentes, con 100 profesores de 100 países diferentes. Que maravilha. Super abertos, até que hoje as minhas ideas son as ideas de antes, que están na línea do progresismo da Igreja Católica. Estudiei no Instituto Bíblico de Roma, dos jesuítas, que é un dos maiores, junto con o de Jerusalén, de maior especialidade en historia da Biblia. Son estudios, eu estudiei o primer curso de lingua eugarítica, que é a lingua madre do hebraico, que se tiña perdido porque a civilización de Ugarit tiña desaparecido. Coñecendo esa lingua é como se fose perdido o latín, e de repente você descobre o latín, aí comezas a conocer mellor as palabras francesas, italianas, portuguesas. Entón, comezamos a facer os primeiros estudios do substrato ugarítico na Biblia, para poder traducir mellor. Entón, todos esos meus estudios, depois eu estudiei filologia comparada con lenguas orientais en Roma. Hebraico, aramaico. Entón, toda esa miña cultura, os meus libros de Jesús, de María, de Magdalena, da Biblia, non son religiosos, non son devocionales, son estudios históricos, hermenéuticos dos textos, é un análisis dos textos. Agora está para sair aquí en Brasil, O Grande Segredo do Evangelho, que é unha lectura completamente diferente. O Grande Segredo? O Grande Segredo de Jesús, que é unha lectura completamente diferente do que se falou até agora dos Evangelhos. Muito interesante, mas tamén é hermenéutica, eu estudio os textos Isso me leva a uma pergunta de caráter profissional jornalístico. O jornalista de hoje, ele está esquecendo que ele também é um historiador? Mas eu acho que o jornalista deve ser muito aberto a muitas coisas. Eu estudei muito, a vezes falam demais, porque uma parte da minha juventude só estudei. Aí perdi muitas coisas. Mas para o jornalismo me ajudou muito. Uma coisa que me ajudou muito para o jornalismo foi a psicologia. Eu fiz todos os estudos de psicologia na Universidade de Roma. É interessantíssimo. Eu fiz um estudio, no meu exame de Estado para ser jornalista em Itália, era um escrito que você fazia, anônimo, de um tema, estavam 2 horas para fazer um tema, e depois era um exame com 12 jornalistas e 2 magistrados, público. E se você queria, podia fazer uma tese, podia apresentar uma pequena tese de um estudo, se queria. Aí, como tinha feito a psicologia, fez uma tese de quais são os movimentos inconscientes que se dan en unha entrevista jornalística que son os mesmos que se dan en unha entrevista terapéutica. Claro. O paciente non quere falar o que quere o médico, e o jornalista que entrevista, o entrevistado quere falar o que ele quere, mas
E aí tem toda uma série de mecanismos. Um jogo. Um jogo. Isso ajuda muito, ajuda muito. Você falou agora uma coisa que interessa muito ao jornalista brasileiro e ao telespectador brasileiro. Você diz que na Itália há um exame, o Estado faz um exame para ver quem pode ser jornalista? Sim, em Itália... Isso ainda hoje? A minha carteirinha de jornalista é italiana, porque no tempo do franquismo, em Espanha, não me deram a Sim, mas você fez um exame... Você tem que começar a escrever em um jornal, durante um tempo, como prática. Depois tem um exame escrito que é uma manhã inteira, te dão 3 ou 4 horas, vários temas, você faz esse tema anónimo. Eles analisam depois quem passa esse escrito, vai a um exame oral, que são 12 grandes jornalistas, com 2 magistrados para toda a coisa jurídica, e de público. E quando você acaba esse exame, o júri fala, você, neste momento, é jornalista, e te dão a carteirinha e pode exercer. Não tem... Sim, mas isso é muito importante, mas nós vamos desenvolver isso no próximo bloco, daqui a pouco. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, hoje entrevistando o grande jornalista de um grande jornal, Juan Arias, correspondente do El País aqui no Brasil. Juan Arias, você, enquanto foi defensor do leitor, ombudsman, você escreveu textos maravilhosos de filosofia jornalística, né? E, num deles você cita uma frase do Gabriel Garcia Marques, em que o Garcia Marques diz que hoje as redações são laboratórios ascéticos, onde o jornalista fala com o espaço sideral e não sabe falar com o coração do leitor, não é? A redação quer dizer, no nosso tempo, a redação era era quente, né? Era quente. E hoje já não é assim. E você hoje está trabalhando fora da redação. Como é que é essa sua relação com as redações, não é? Eu acho que eu fui sempre um pouquinho diferente. Eu não estava nos cânones que a vezes te obrigam para fazer uma crônica. Nós temos um princípio que tem que distinguir muito entre a información, a crónica, e o que é o análisis ou a tua opinión. Para mí é difícil de separar, porque você é un ser humano. Claro. Cando você dice, dá a noticia, é que se vamos 3 jornalistas a ver unha cosa que está acontecendo, cada un faz un análisis. Mesmo contando só, basta un adjetivo, basta uma nuance, que falam os franceses, para que você já está dando a tua análise. Então, eu acho que você não pode fazer esses cortes, dizer, isto é só informação, isto é só... Em todo isso, porque é você que faz. Você olha um fato, conta, mas está contando você. Não é uma máquina que registra. Claro. É você que depois conta, com a tua linguagem, com a tua sensibilidade, com os teus estudos. Você aí coloca, de repente lembra uma frase, lembra um estudo. Então, eu acho que a mim me perdonam tudo, porque já sou... Sim, um sênior, né? Então, mas eu acho que em isso eu sou muito aberto a todas as tecnologias. Acho que é um mundo de um fascínio maravilhoso que está nascendo novo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o elemento esse humano do jornalista, que tem que colocar uma parte da alma quando dá a notícia. Então, eu te vou contar. Eu, outro dia, vi uma notícia, era bala perdida, uma mais. Até vou fazer um artigo que chama Uma bala perdida mais e um niño menos de 8 anos, que morreu. Eu li o artigo. Eu fiquei com o estômago assim, porque é uma coisa ascética. Se fala, uma bala perdida, uma criança de 8 anos estava jogando. Sabe? Não sei mais, não sei quem é essa criança, qual é a mãe, que vai pensar, que Natal vai ser para essa mãe, para esse pai.
perder esa cosa inútilmente con una violencia inútil. Non vai se poder defender porque ten medo do bandido, das ten medo da polícia. polícia. Non van falar. Entón, é unha historia, ten tanta humanidade dentro desa crianza, uno máis, mas é unha historia, son acho que se chama Willis, con 8 anos, non vai ter Natal. Eu pensaba, ele provavelmente escribía unha carta a Papá Noel. Que esperaba de Papá Noel? Non vai ter máis nada. Esa familia, que Natal vai ter? Entón, eu posso facer unha crónica deso só aséptica. A polícia fala que será investigados as armas. Não é nada. Mas dentro disso é um drama que existe, é uma história humana impressionante. O jornalista tem que contar essa história. E aí você chega ao ponto, não é? Quer dizer, o jornalista tem que saber contar uma história, tem que saber falar ao coração, não é? E tem que saber escrever. Sem dúvida. Como é que você vê hoje, primeiro, a sua experiência como ombudsman, você sentiu o leitor exigindo que o jornalista escrevesse, mas os jornais hoje pioraram na sua qualidade de texto, em geral? Eu acho que ficaram mais técnicos, ficaram mais técnicos, porque tem toda uma série de normas como se tem que escrever. Cânones, então, né? O Cebrián mesmo, ele sempre defendeu que o jornalismo non é unha profesión, é un oficio, que é unha cosa ben diferente. Por eso ele non fez a escola de jornalismo. Ele sempre defendeu que para ser jornalista non precisa facer unha escola, ou sea, unha facultade de jornalismo, porque non é? Você ten que facer para ser médico, para ser ingeniero, porque ten que facer un ponte, para ser jornalista você ten que saber escrever, e ter unha cultura, un mínimo de cultura. Se você non sabe escrever, você pode facer 5, 10 facultades de jornalismo que non vai ser jornalista, porque é un oficio. É como se o marcenero non sabe facer unha cadeia, non sabe, é inútil. É un oficio. Entón, a primeira cosa é saber escrever, depois ten que traer detrás unha cultura, para poder interpretar, cando você narra un fato, saber os elementos que ten de cultura detrás de cada... Mas o jornal hoje, com tantos assuntos acontecendo simultaneamente, com tantos interesses e com tantos acontecimentos simultâneos, saber escrever passou a ser fundamental. Se o jornal não consegue contar uma história e cada história agarrar o leitor, ele... Até porque os lectores, como eu falei no inicio, son moito máis preparados, son persoas que estudiaron casi todas na universidade, fizeron grandes estudios, saben, están informadísimos do que está acontecendo no mundo, porque hoxe a información é global, son persoas que leen. Entonces, non é un lector como antigamente que non tiña leído, non sabía. Cualquier cosa de un jornalista que escribía era unha maravilla. Agora non, eles son críticos. E son críticos, por exemplo, con os errores, até con os errores gramaticales, con a puntuación. Conmigo son moito, a veces, follo un acento, son tremendos. Mas eso é bom porque eso obliga ao jornalista a manter un padrón. Você ten como mínimo que escribir igual ou mellor que o teu lector, senón... No mínimo. No mínimo. Mas uma coisa que também é importante, que eu vejo o El País modelar, é que ele escreve para o leitor ideal. Quer dizer, ele não está preocupado com a classe C que está ascendendo, não. Ele está pensando naquele leitor que quer o melhor. Não é? Isso não é bem o que ocorre no Brasil hoje, com essa ascensão da classe C. Então, toda a mídia brasileira está voltada um pouco e ele não se importa até de tocar oitavas abaixo. Não, mas isso además é um problema não só para o jornalismo, é um problema para a cultura. Porque em vez de subir que essa classe C seja cada vez, mas se faz uma cultura para ela. Isso é um erro total. Não é democrático? Não é democrático, é manter uma casta aí, como antigo se mantinham os escravos, hoje se mantém uma casa com uma culturinha para ela que não... É o contrário. Saramago sempre falava
que você tem que dar um texto ao aluno maior do que ele é capaz de entender em esse momento. Mesmo se não entende tudo. Não dá uma coisa masticada lá que já entende. Ele tem que fazer um esforço, e mesmo se não entende tudo, no primeiro momento, vai entender. Tem que dar sempre alguma coisa mais. Então, a ideia do país é dar o melhor. Se é um análise, os melhores analistas, se é na crônica, tem que ser um grande que saiba contar a história. Até porque depois, a coisa curiosa é que quando você dá um nível alto, até o mais baixo gosta, claro. Entende? Eu tenho uma história, posso contar, personal Sim, claro. do meu livro. Um livro que eu escrevi que se chama Jesus, esse grande desconhecido, que saiu também aqui no Brasil. É um livro histórico para saber que coisa se sabe e não se sabe de Jesus histórico. Que quase nada. É um livro difícil, não jornalisticamente se lê muito bem, mas tem muita pesquisa histórica, bíblica. Então, eu lancei este livro. Este livro na Espanha pegavam os professores de teologia, os professores da universidade. Eu vi o livro num táxi, um taxista. Nos restaurantes, os garçons dos restaurantes vinham, me pediam. Eu falei, mas você entende este livro? Disse, não é que entendo muito, me falam, mas eu acho que é interessante, só que você faz muitas perguntas e não responde. Mas é isso? Mas essa é a coisa. Quando você dá um nível alto, serve também para baixo. Se você abaixa o nível, aí já descompõe tudo. Então, o país tem o princípio da excelência. Tem que ser excelente. E é da democracia, porque você tem que oferecer cultura para todos, não? Cada vez mais. Até porque o mundo de hoje cada vez é mais preparado. Você mencionou um nome aqui que é muito querido no Brasil, que é o José Saramago. Rapidamente, como você o conheceu? Qual foi a sua relação com ele? Mas eu a Saramago conhecia, eu entrevistei muitas vezes, e depois pedi, porque eu tinha uma... Quando ele estava... Quando ele estava na Espanha, quando estava na Espanha. Ah, já na Espanha? Na Espanha. Eu tinha uma coleção de entrevistas, conversas com personagens. Comecei com o filósofo Fernando Savater, Sim. que se chama A Arte de Viver, que é um grande filósofo, maravilhoso. Espanhol, né? Fizemos um livro 3, 4 dias conversando e depois a coisa. Não brinca. O segundo, eu pedi para Saramago para fazer. Foi complicado, porque ele, no início, eram 5 ou 6 dias, tinha que ser só para isto. Aí eu fui a Lanzarote, fui a Lanzarote. Lá onde ele morava? Veio minha senhora comigo, que é também uma grande escritora, que conhecia muito bem a obra de Saramago, e ficamos com ele praticamente uma semana, horas e horas e horas gravando. Era um personagem muito interessante, muito profundo, muito diferente dos outros, complicadíssimo. Como? Porque ele tinha uma personalidade muito forte, muito definida. Muito definida. Ele tinha umas ideias. Eu me lembro que o capítulo sobre o problema de Deus foi uma batalha entre os dois. Foi uma batalha. Al final, continuava, mas o problema, você não acredita em nada. Aí, a um certo ponto, eu vi que tinha uma coleção de pedras no seu estúdio e falei, essas pedras que são? Disse, eu pego, porque eu amo estas pedras, pego na rua as pedras. Digo, você está sacralizando essa pedra. Então, que tem de mistério essa pedra para você? Aí começamos. Foi interessante. Foi um tipo muito profundo, muito interessante, muito interessante. Foi um grande escritor. Começou o seu primeiro livro com 60 anos. Sim. Escrevia com 60 anos. Sim, e antes foi jornalista. Começou como jornalista. Pobríssimo, não podia comprar livros. Tinha que ler nas bibliotecas. Falando ainda, tentando fazer uma galeria de grandes tipos, não é? Que tem a ver com jornalismo, que é Umberto Eco. Você teve contatos com... Isso é Umberto Eco. Umberto Eco é uma... Que é uma figura fascinante. É uma figura...
satirista e, ao mesmo tempo, um estimulador. E nas palestras com os jovens era uma coisa deliciosa completamente, porque ele também era um tipo interessantíssimo, porque ele falava, quando começavam as perguntas, vamos começar agora com as perguntas idiotas. Podem começar. E não acabava. Eu me lembro, é um caso que posso contar, é uma lenda porque ele foi pública. Hay una estudante toda jovem aí, fazou a primeira pergunta, disse, faça a primeira pergunta estúpida. E coitadinha, ela falou, aí ela falou, uma pergunta interessante, falou, como um semiótico pode amar a literatura quando tem que entrar nas vísceras da... Como vai entrar? Ela falou, senhorina, você sabe que os ginecólogos também se namoram? Aí quebrava todo. Como persona maravilloso. Itália tem umas pessoas maravilhosas. Tinha Fellini, que era uma coisa de loucura. E no mundo jornalístico hoje, quem você aponta assim? A sua relação com Cebrián, por exemplo, que é intensa. Ela é tão intensa que ele foi o meu redator-chefe quando ele tinha 19 anos. Quando ele tinha. Era o jornal El Pueblo, que era um jornal vespertino, era o tempo do franquismo, mas como era um jornal dos sindicatos, pagado por sindicatos, tinha um mínimo de apertura social, não política. Então aí começávamos, se conseguia meter alguma... Tinha um censor, cada artículo tinha que passar por um censor a vezes estúpido completamente. Geralmente. Decidia se publicava ou não, ou tirava um peso Aí, então, era uma luta. Então, ele era, com 19 anos, o meu redator-chefe. Daquele momento, nunca perdemos o contacto. Depois eu vim na Itália, deixei de escrever para a Espanha por a ditadura, me deram trabalho na Itália 8 anos na televisão, a RAI. Quando saiu o país, a RAI me mandou a fazer uma reportagem em Espanha como apareciam os novos jornais da democracia. Aí eu fui entrevistar o diretor del País, que era o jornal, sem saber que era o diretor Juan Luis Cebrián. Aí eu, quando entrei no seu escritório, nos olhamos e falei, você é o diretor del... Disse, você, Juan, você era... Falou, eu preciso de um correspondente na Itália. Itália e Vaticano. E aí, naquele momento, somos 41 anos, ele é um gênio do jornalismo, ele fez esse jornal. Eu te contava que quando saiu o jornal, todos pediam um jornal completamente diferente do que ele fez. Porque falaram, a Espanha é quente, era depois da ditadura, estavam começando a democracia, queriam um jornal duro, quente, com grandes fotos. Aí ele falou, não, calma, a Espanha está quente demais, precisa de um jornal frio. Chamou um alemão para fazer a gráfica, fez um tabloide e foi quando começou com a informação internacional. Vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar a falar sobre o El País depois do intervalo. O Observatório da Imprensa, no seu terceiro bloco, entrevistando este mestre de jornalismo e de vida chamado Juan Arias, correspondente do El País aqui no Brasil. Juan Arias, a Europa. A Europa de hoje é a América Latina de amanhã ou não há termos de comparação? Não, o mundo hoje está em um momento de grande gestação. Eu acho que são desses momentos da história, que a vezes são séculos, que muda. O mundo está mudando. É como, não sei, como uma coisa que está, uma criatura que está nascendo, ou como acontece na vida, na adolescência, que o adolescente já não é mais uma criança, mas não é um adulto, não sabe que coisa é. Está cambiando, Então, eu acho que o mundo globalmente vai ser diferente, claro, mas dentro de não muito. Então, está todo em crise. E a primeira que está em crise é a Europa, claro, que a Europa é onde nasceu a humanidade.
Isso. Onde nasceu a cultura, onde nasceu... Nós falamos só dos países emergentes da América Latina, mas foi a Europa que entrou com toda a sua força. Está também em crise. Está em crise... Econômica. É uma crise econômica, mas, ao mesmo tempo, dessa crise, eu sempre penso que a humanidade sempre melhorou. Nunca foi para trás. Eu sei que é uma discussão dura, a vezes com os espanhóis, falam, não, nunca estivemos pior. Não, isso é falso. É falso. Sempre se esteve pior. Porque se você pensa a Europa, hoje tem problemas. Quais são os problemas? A Europa foi uma história de guerras. Séculos e séculos de guerras. Sangrentas. De guerras. São só os últimos 40 anos que a Europa não tem uma guerra. Graças à União Europeia. A União Europeia. Então, estamos em crise, mas é uma crise que desta crise vai sair um mundo melhor, porque se vai ver que o mundo econômico solo não basta, que tem que tornar aos valores, que tem outras coisas muito mais interessantes, que a União Europeia não é o problema só do euro, da coisa econômica, é que com a União Europeia não existem mais as guerras. Que é uma coisa que isso é único. Existe a tolerância. Então, daí está nascendo. Para ver como o mundo está melhorando, vamos por um exemplo que é clássico, que é a guerra. Vamos falar 40, 50 anos atrás, fazer a guerra era um honor. Nas famílias, tinha um filho que morreu na Cuba, morreu no Iraque. As medallas, era uma honra. Hoje, o paradigma mudou radicalmente. É um salto quântico. Não tem hoje, pode ser uma exceção, mas uma família no mundo que seja orgulhosa de que seu filho morra em uma guerra. Que me demonstrem que são mais as famílias que gostariam que um filho morresse em uma guerra das que não querem mais saber de guerras. Isso não é um cambio quando a história da humanidade, eu sempre falo, se você na história universal tira as guerras, não existe mais história. Claro. E a América Latina, quer dizer, dentro dessa dinâmica da Europa, viveu um momento de transição, de crise. E a América Latina? Eu diria que a América Latina está pegando agora as coisas melhores que tinha a Europa. Que aqui, de alguma forma, ainda não ficaram podres, eu diria, não se prostituíram. Então, a América Latina todavía é como uma coisa mais virgem. Então, tem todos os valores. Basta ver o Brasil. O Brasil. São anos que os filósofos, grandes filósofos, estudam o futuro e falam que o único modo de que o mundo seja um mundo melhor, um mundo mais feliz, um mundo sem guerras, seria com uma sociedade multicultural, sem problemas religiosos, com um grande ecleticismo, que as razas não existam mais, que se unem negros com blancos, muçulmanes com católicos, com judeus, que não tem problemas de nacionalismos. Eles já são, pelo menos, 20 anos que eu entrevistava filósofos italianos, mesmo Sabater em Espanha, que falavam disso. O Brasil, eles colocavam já entonces o Brasil como um destes exemplos, donde, com todos os defeitos que tem o Brasil é um continente, porque não é só um país, um continente, com 27 estados, cada um. A Espanha entraria no estado de São Paulo. Na Amazônia entra quase toda a Europa. Não tem problemas de nacionalismo, não tem guerras de religiões. A última guerra, quando foi 1800, com o Paraguai, é porque o Paraguai quis entrar no Brasil, porque o Brasil não é um país violento, não é um país de guerra. Então, eu acho que esses são valores que são os valores do futuro, os valores que vão criar um mundo, porque a única possibilidade de um mundo feliz é um mundo sem guerras, que foi a história da humanidade, foi a história das guerras. Você tá encampando, incorporando uma figura de um escritor que me é muito próximo, Stefan Zweig, que viveu no Brasil e suicidou-se no Brasil durante a guerra, e escreveu O Brasil, País do Futuro,
inspirado justamente no que ele achava que havia a tolerância, o multiculturalismo. Só que eu acho que o Brasil já não é do futuro, é o presente. O Brasil já está dando uma imagem ao mundo de uma unidade que é uma coisa muito positiva, é única. Não existe. Um país como o Brasil, grande, sem nacionalismos, com tantas diversidades religiosas, e não tem luta da religião, não existe. Tem uma tolerância no Brasil também. E você acha que esse projeto brasileiro, esse modelo brasileiro espiritual, humanístico, ele é assimilável pelo resto da América Latina? É assimilável, até porque tem muitas coisas da América Latina. Em América Latina também tem muitos destes valores, que a veces ficam escondidos porque ven algunos destes políticos populistas. Mas o povo que eu conheço muito, e de toda a América Latina, o povo é um povo maravilhoso, cheio de humanidade, muito solidário, é ainda cordial, não é violento, é um mundo que, en ese sentido, também parecido ao Brasil. Porque é que Brasil não é separado, Brasil é América Latina. Claro. É só a língua que nos separa. Então, tem uns valores, acho que é uma grande reserva. América Latina junto con, lógicamente, en Brasil, é uma grande reserva de humanidade e de valores que já se estaban falando que serían os únicos capaces de acabar de unha vez con as guerras e de crear unha humanidade nova, máis solidaria, porque o demonio do ser humano é a violência. Mas você acha, por exemplo, não quero extrair de você uma opinião política, mas há alguns problemas, o bolivarianismo, um pouco uma coisa um pouco autoritária, a democracia ainda não está consolidada aqui e ali. Você acha que isso é superável? Isso tem que ser superado. Eu acho que a coisa mais negativa e a mais, digamos, velha de Brasil e da América Latina é a política tradicional. O sea, Brasil e a América Latina están já no futuro en cosas avanzadísimas, de tecnología, de todo, na medicina. A política é medieval. Tem que mudar a política. Mas você acha que uma reforma política assim, de repente... Em Brasil, eu sempre defendi que a grande reforma do Brasil... Mas ela cai do céu? Mas quem faz essa reforma? Tem que vir um movimento da sociedade, que a sociedade já começa a estar preparada, e já, na verdade, a sociedade, só que como o Brasil non é violento, as pessoas non saem na rúa. Eu até perguntei en un artículo meu famoso que creou moita polémica, por que non existen indignados en Brasil contra este tipo de corrupción política que a sociedade non aceita. Por eso a vosa presidente Dilma ten hoxe unha imagen até na clase media positiva, porque por lo menos dá a demostrar que está preocupada. Ela culturalmente se sente mal con esa corrupción, ¿no? Porque é unha cosa bella. A política de hoxe, você ve en Europa, non é que non existe corrupción, en Europa existe corrupción, en Estados Unidos existe corrupción, mas non existe impunidade. Quen cae, pega. En España, un presidente do Banco Central ficou anos em cadeia. Lá no fim do ano passado, na família real... Um escândalo na família real espanhola, está aí, não escapa ninguém disso, não escapa. Então, o problema daqui, de toda a América Latina, é a impunidade. Isso tem que mudar. Tem que mudar porque é um país tão moderno, com tantas possibilidades, com tantos valores, que fica aí essa cosa, vitalidade. Com uma reforma política séria, digamos, tipo europeu, tipo americano. Como se podem ter aqui 30, 40, 50 partidos? Hoje, em um mundo tão moderno, tecnologizado, com toda a tecnologia, não dá para governar com todos esses partidos. Então, eu acho que o Brasil daria um salto qualitativo, porque também isso paralisa em parte a economia. Claro. O Brasil tem uma riqueza tal para crescer, não 2, 3, 5. O Brasil tem que crescer como a China, como a Índia, porque tem uma potencialidade de riqueza imensa. Então, isso paralisa uma
política que é antiga, que não responde à modernidade do Brasil, paralisa também a economia. Me diz uma coisa, você escreveu um livro em 2008, em espanhol, Proyecto Esperança, não é? Em que a tese é de que nunca foi tão bom viver, não é? Nunca o mundo esteve tão bom. Sem dúvida. E você persiste. Porque tem uma frase espanhola famosa que dizia: nunca tiempos pasados fueron mejores. O sea, que os tempos pasados foron sempre mellores. A idea sempre o pasado foi mellor. A miña tese é o contrario, que sempre foi pior. Entón escribí, son 50 capítulos, aquí en Brasil o título é 50 motivos para amar o noso tempo. Acho que non ten un capítulo, fixemos o exemplo da guerra, en que a humanidade non tiña este momento mellor, já non digo que 400 anos, mas ter 60 anos. Você pensa que na España, 60 anos atrás, a muller non podía estudar na universidade, a muller non podía viajar sin o permiso do marido, non podía ter unha conta no banco, non podía se divorciar. Esos son 60 anos. En Suíza se comenzou a votar a muller pouco tempo. Ten cantões que ainda non vota a muller. Pensa que cosa é a muller hoxe. Sim. Entonces, eu tive quando fui a presentar o libro en unha televisión española, eran casi todas mulleres. Aí comenzaron a atacar. Como pode você falar que hoxe é mellor que... Digo, vocês mulleres me falan que non é mellor hoxe para vocês que 60 anos atrás. Aí cando comenzamos a falar, non, mas claro, é verdade, mas a tecnología, a medicina, nós dois estaríamos já vivos en a medicina. Meu pai morreu con 42 anos porque non existía os antibióticos. Unha cosa que o meu médico fala, se curaba hoxe en 4 días con antibióticos. E a imprensa? Você acha que o jornalismo, os meios de comunicação, a despeito de várias plataformas diferentes, mas o jornalismo, ele tem condições de voltar a exercer a influência que ele teve nos acontecimentos? Mas sem dúvida, vai ser muito melhor, vai ser diferente, vai ser muito melhor. Mas com mais profundidade? Claro, porque vai ser obrigado, porque tem uma sociedade que cresceu. É uma sociedade preparada que vai obrigar ao jornalista a fazer o jornalista, que é o mediador. É a seriedade do mediador, porque hoje a información, você abre a internet, aí tem todas as maiores coisas maravillosas, científicas, e as maiores barbaridades do mundo, as maiores mentiras e as maiores verdades juntas. Tem que ter alguém que canaliza isso. Mas o leitor não está perdido com tanta coisa? Está perdido. Por eso que o jornalismo hoje tem uma função ainda melhor, mais importante que antes, porque tem que ter um filtro, Como acontece nas democracias? A democracia directa é unha cosa maravillosa, mas non pode ser só democracia directa. Ten que ter un filtro, e o filtro son os representantes do povo, votados por o povo, mas ten que ser, fala, o Parlamento, todo o que se fala contra o Parlamento, mas o Parlamento é máis aberto, é máis progresista que a rúa. Se hoje, eu posso sempre este exemplo, en Brasil, hoje matan unha crianza en unha favela, un tiro se saíse en televisión, as fotos, as mães, chorando, todas as cousas, e mañá un referendo sobre a pena de morte. Sai aprobado. O Parlamento non sai. Claro, porque ele reflete. Un día o aborto, que será aprobado no Parlamento. Na rúa non sai aprobado. Entón, ten que ter un filtro. Os filtros son máis abertos e progresistas e dan unha seguranza. Entón, a función do jornalista é pegar toda esa información e ver o que ten de verdade ou o que ten de falso, e aí ten a responsabilidade. Entón, o jornal vai ter unha función moito máis importante que antes. Muito mais importante. Juan Arias, muito obrigado por esta aula de vida, de jornalismo, de crença, na humanidade, no ser humano, no que há de melhor no ser humano. E quero agradecer também ao telespectador, lembrando a ele que, acompanhando o Observatório da Imprensa, pelo rádio, pela televisão, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.